Bom dia a todos. Iremos iniciar mais uma disciplina. Essa disciplina nós vamos iniciar Anatomia e Fisiologia Humana. Iremos falar sobre alguns sistemas. Iremos nos encontrar em alguns encontros presenciais e outros virtuais, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Anatomia e Fisiologia Humana. Iremos falar sobre os sistemas esqueléticos, articulações, sistema cartilaginoso, sistema muscular, sistema tegumentar, que é a pele. Vamos falar também do sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório. Vamos falar do sistema renal, sistema endócrino, sistema linfático, sistema reprodutor masculino e feminino, e além do sistema nervoso. Então, assim, são vários sistemas que interculam essa disciplina de anatomia e fisiologia. E é uma disciplina muito importante para a formação de vocês, em se tratar de algo que vocês vão trabalhar desde a primeira disciplina até a última disciplina desse curso. Então, é importante que vocês prestem atenção, tenham estudos complementares em casa, porque só o estudo dos slides das aulas presenciais, ele te dá um norte para que você busque mais conhecimento nos períodos que você está em casa, certo? Então, meu nome é Márcio Lima, então vamos iniciar essa disciplina. Conceito de anatomia. Ana, né, quer dizer em partes, tomei, quer dizer cortar, é uma palavra grega com significado de cortar em partes, né? Cortar separado, sem destruir os elementos. Ramo da ciência que trata de forma e estruturas do organismo. Então, a anatomia, ela corta algumas partes e a gente estuda essa disciplina justamente por cada fragmento, né? Porque nós vamos ter os cortes sagital, vamos ter cortes transversais, vamos ter cortes coronais. Então, a anatomia faz esse tipo de estudo, né? A fisiologia, ela estuda o funcionamento do organismo, de cada órgão, de cada sistema. Ela busca estudar o funcionamento do organismo por si só, né? Como é que funciona o organismo, como é que as células elas se movimentam, como é que as células, qual o tempo de vida das células, como é que os tecidos, como é que os órgãos eles funcionam. Já a anatomia não, a anatomia a gente pega a peça, né? Pega o rim, pega o fígado, pega o coração, faz cortes e a gente estuda aquelas partes desses órgãos. A fisiologia já estuda o funcionamento desses órgãos, como é que um coração faz as suas bombas carreadoras, como é que ele funciona, como é que um rim ele faz toda a filtração glomerular, como é que um fígado, como é que ele faz esse metabolismo, esse catabolismo. Então, é mais ou menos isso, certo? Tipos de anatomia, né? Nós temos os tipos de anatomia, os estudos anatômicos, que são macroscopia, alcance do alcance visual. O próprio nome já diz, macro é uma coisa maior, então scopia é um estudo alcance visual, microscopia, alcance por microscópio, histologia, né, é um estudo dos tecidos por microscópio também, então é uma coisa menor. Embriologia, né, se estuda durante a primeira fase do desenvolvimento, indo até a formação de tecidos e órgãos, desde a concepção. O corpo humano. Aqui é uma menção muito superficial, né? Como podemos perceber, ele é composto pela cabeça, que é constituído por crânio e face, um tronco, onde encontra-se o pescoço, o tórax e o abdômen. 2 membros superiores e 2 membros inferiores, né? Logo ali tem as suas cinturas escapulares. Parece bem simples, mas sem a correta localização, uma evolução de uma ação pode se tornar bem confusa. O que ele quer dizer com essa evolução em ação?
O técnico de enfermagem, ele vai dar entrada, ele vai ser a porta de entrada para aquele paciente que entra tanto na unidade hospitalar, como numa unidade de pronto atendimento, como numa unidade de estratégia de saúde da família. Então, dependendo como o paciente chega a essa unidade, ele vai ter que fazer uma evolução sobre o quadro daquele paciente. Então, se busca colocar essa evolução de uma maneira mais técnica, né? De uma forma mais técnica das palavras, para não... Por quê? Porque você vai trabalhar com profissionais em níveis superiores, né? Então, você vai trabalhar com níveis técnicos. Então, algumas terminologias, elas são importantes para que aquele profissional que vai ler a tua evolução, ele tenha uma maior clareza sobre o que aconteceu ao paciente ter dado entrada àquela unidade. Vamos colocar aqui um exemplo. O paciente dá entrada com trauma numa fíbula, né? Aí você coloca, o paciente deu entrada de uma maneira do cotidiano, de uma maneira empírica, né? O paciente deu entrada com uma fratura na canela. Quer dizer, canela é uma maneira popular de se falar, mas é bom que se coloque numa evolução, você que é um profissional técnico, você que é um profissional capacitado, que você tem uma clareza e uma terminologia à sua evolução de uma maneira técnica, né? Então, você vai se colocar, paciente deu entrada à unidade de saúde com uma fratura ou com uma suspeita de uma fratura na região de fíbula. Então, se é colocado de uma maneira diferente, até para dar mais, como é que eu vou falar? Para dar mais confiabilidade ao profissional que deu a entrada àquele paciente. Geralmente, sempre quem vai receber esse paciente de primeira mão é o técnico de enfermagem. Unidade funcional do corpo. Isso aqui é uma fala muito por cima, né? Mas isso aqui para vocês terem só esse preâmbulo sobre a matéria. A unidade funcional básica do corpo é a célula. Há cerca de 75 trilhões de células formando o corpo humano. São elas que formam os órgãos e cada órgão desempenha sua função especializada própria, né? Então, assim, cada célula, nós temos 75 trilhões de células formando o corpo humano. Mas não quer dizer que cada célula ela não é diferenciada. E nós temos as células do sistema nervoso, nós temos as células do sistema circulatório, nós temos as células do sistema renal, nós temos as células do sistema endócrino, nós temos as células do sistema hepático, e cada célula que compõe o sistema, ela faz funções diferenciadas. Além de fazer funções diferenciadas, elas trabalham de acordo com aquele órgão do sistema que ali se encontra, né? Então, vamos lá, a célula do fígado são os hepatócitos, né? As células dos sistemas respiratórios são outras células. As células do sistema circulatório são outras células. Então, a gente tem que... São 75 trilhões, mas elas são diferenciadas, têm sua especialidade própria. Quais são os componentes químicos das células? A água, entre 70% e 85% do volume celular. Sais minerais, que são os reguladores químicos. Os carboidratos, que são os compostos orgânicos. As proteínas, né? Que representam as substâncias abundantes na maioria das células, formando em condições normais de 10% a 20% da massa celular. Os lipídios, que são as gorduras, atuam como uma barreira que impede o livre movimento da água e de substâncias hidrossolúveis de uma célula para outra. Então, ela faz como se fosse uma barreira. E as estruturas das células, membrana celular, as membranas celulares, que formam quase que totalmente por proteínas e lipídios, é semipermeável e seletiva, transporta materiais de forma passiva e ativa.
Quais são esses transportes passivos? É aquele transporte de substâncias apenas de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. Ali não há gasto de energia. Já o transporte ativo, há um gasto de energia, certo? Ainda tem o transporte facilitado. Mas isso aqui, esses transportes, como as estruturas membranosas e as unidades funcionais do corpo, foi só para dar uma lembrada na questão de ciência. Nós vamos estudar agora a questão das posições anatômicas, né? Por quê? Porque é muito importante que a gente consiga entender as posições anatômicas para que essa evolução, essa primeira entrada do paciente na unidade, ela seja bem colocada nos prontuários, né? Então, a posição anatômica é obtida quando o corpo está ereto, os pés unidos, os membros superiores colocados do lado do corpo e as palmas elas são voltadas para frente, os dedos estendidos, os polegares afastados do corpo. Essa é uma posição anatômica, certo? Aí nós temos os termos de direção. Por que a gente coloca, antes de falar do sistema esquelético, antes de falar da anatomia propriamente dita, esses termos de direção, essas posições anatômicas? Porque sem essas referências, nós vamos ter uma evolução, nós vamos ter uma admissão desse paciente e desse cliente que chega à unidade de saúde de uma forma errônea. Então, para a gente ter uma melhor classificação, para a gente ter uma melhor direção desse paciente, para a gente ter um melhor, como é que eu vou falar? Uma melhor referência desse paciente, como é que ele está entrando, para a gente ter um plano de ação, para a gente ter um plano de evolução, a gente tem que ter esses primeiros conceitos aqui, né? Quais são os termos de direção? Anterior, que a gente também chama de posição ventral, que refere-se à frente do corpo, né? Posterior, que a gente chama também de uma posição dorsal, refere-se à parte posterior do dorso, né? Então, quando a gente pode falar uma posição dorsal, quando o paciente ele está numa posição dorsal, ele está deitado de uma forma ereta, numa cama, né? De uma forma, ele está deitado com o rosto voltado para cima, né? Essa é uma posição dorsal, né? A posição anterior, posição ventral, a gente coloca como um exemplo, aquele paciente que está deitado em uma cama com o rosto deitado para baixo, né? Então, essas são as posições. O paciente, quando está deitado de uma forma para baixo, ele se encontra numa posição ventral. O paciente, quando está deitado de uma forma que ele está olhando para o teto, a gente refere-se como a parte posterior e ele está deitado numa posição dorsal, certo? Posição superior de uma posição anatômica seria o quê? A parte do crânio, a parte cranial, significa voltado para a cabeça. Então, essa parte voltada para a cabeça, a gente chama sempre de uma posição cranial. Então, quando a gente vai fazer uma admissão do paciente, a gente tem que sempre fazer uma descrição da posição crânio-caudal, de cima para baixo, para ver como é que está esse paciente. O paciente deu entrada com o couro cabeludo, de uma forma escarificada. Então, essa sempre vai ser a referência crânio-caudal, de cima para baixo. Então, a parte superior, que a gente chama de cranial, é o significado voltado para a cabeça. A parte inferior, região caudal, que a gente chama de região dos pés, né? Significa afastado da cabeça, lá nos pés. Região superior, cranial, região inferior, região caudal. Região medial. A região medial é voltada para o plano mediano do corpo. Então, a gente vai ter como uma referência aqui, um exemplo, que a gente corte, faça um corte sagital. Então, esse corte sagital, essa região do nariz, voltado de lado para frente, para dentro, é uma região medial.
Então, voltado para o plano mediano do corpo, é uma região medial. A gente pode pegar o braço e ver a parte medial, a parte de dentro, mais voltada para o tronco, como uma parte medial. A parte lateral que a gente fala é a parte que está do braço. Vamos pegar a parte do braço do deltoide. A parte mais afastada do corpo é a parte lateral. Essa parte a gente classifica como uma parte lateral, medial, mais dentro mais próximo do plano do tronco, né? Na parte do braço, como exemplo. Parte proximal é mais próximo de qualquer ponto de referência. Como é que a gente pega esse ponto de referência, professor? Então, a gente estende o braço, né? Faz uma extensão dos braços e a gente entende que a parte que está mais perto do tronco é uma parte proximal. E uma parte distal, o próprio nome já está dizendo essa referência, esse prefixo, é uma parte distante do corpo de referência, do ponto de referência. Então, essa parte distal, a gente abre os braços, estende os braços e entende que a ponta dos dedos seja mais distante. Então, ela está distal do tronco do corpo. E a parte mais próxima está mais próximo do ponto de referência do corpo. Então, a parte proximal. Então, a gente tem mais próximo de qualquer ponto de referência, proximal, mais distante de qualquer ponto de referência, a parte distal, que é mais distante. Superficial, a gente pode pegar a questão da pele, localizado próximo ou na superfície do corpo. Essa região da pele, né, é uma parte superficial. Então, a gente coloca como uma parte superficial. Mas como é que eu vou usar isso, professor? Vamos lá. O paciente deu entrada com algumas escoriações, né? Ele teve um acidente, um trauma, e tem algumas escoriações no braço. Então, essas escoriações superficiais são na pele. Então, a gente coloca como superficial. Agora, a gente coloca um corte profundo, a gente vai entender, qualquer pessoa que lê, qual outro profissional que lê, ele vai entender que é um corte mais profundo, que é localizado mais afastado ou mais profundamente da superfície do corpo do que das outras estruturas superficiais. Isso é importante para uma admissão de um paciente, isso é importante para uma evolução de um paciente. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Você está num plantão, né? Você vê o paciente, o carro do SAMU chegando, você vê que ele deu a entrada, ou então o próprio paciente chega sem o seu carro do SAMU, porque a ambulância do SAMU ela já vem referenciada. O paciente deu entrada a uma unidade de saúde, uma estratégia de saúde da família, um posto de saúde ou a uma unidade de pronto atendimento, que você vai ser o primeiro a ver esse paciente, a atender esse paciente. Então, você vai ver que ali tem cortes superficiais e cortes profundos. Tem escoriações proximais, escoriações laterais, escoriações mediais. Então, isso é importante para uma admissão, porque eu vou ter como referência da evolução a minha admissão. Então, eu vou ter o quadro de melhora desse paciente dependendo do quadro como foi dado a entrada. Então, isso tem que ser muito bem detalhado, isso tem que ser muito bem colocado na admissão do paciente, justamente para eu ter um quadro de evolução, para eu ver essa evolução desse paciente daquele dia que ele chegou anterior, certo? Termos regionais. O que são os termos regionais? Os termos regionais se referem às partes específicas do corpo, né? Que a gente falou ali sobre os termos de direção, que são as direções do corpo, e aqui a gente está falando sobre as referentes que referem-se às partes específicas do corpo. E quais são essas partes específicas do corpo? Nós temos num paciente, nós temos numa posição anatômica que a gente vê que o paciente está ereto, pés unidos, membros superiores colocados ao lado do corpo, e aí, como a gente falou, toda a descrição, a gente tem a parte cervical. A parte cervical que refere-se ao quê? Ao pescoço, né? Mais essa região do pescoço. Nós temos a parte torácica, região do corpo entre o pescoço e o abdômen, a gente chama de uma região torácica. Nós temos a região lombar, que é a região do dorso entre o tórax e a pelve, a cintura pélvica. Nós temos essa região tem um conceito que é conhecida como região lombar. Nós temos a região sacral, que é onde tem o osso do sacro,
que é a região mais inferior do tronco, logo acima das nádegas, e a gente chama de região sacral. Nós temos a região plantar, que aí a gente empiricamente a gente chama de sola do pé, que é o peito do pé, e a face dorsal, né? A face dorsal a gente chama que em cima do pé é a região do dorso, e a planta dos pés, que é a sola do pé, a região plantar. Então, a gente tem a região dorsal do pé e a região plantar do pé. Região dorsal do pé, a parte superior, né? Região plantar, a sola do pé, é a região plantar. A mesma questão tem a região palmar. A região palmar, a gente tem a região da face posterior, que é a face dorsal, que é essa face dorsal, e nós temos a região palmar, que é a face anterior da mão. Então, parece ser simples, parece ser uma coisa que todo mundo já tem esse conhecimento, mas isso é importante para ser colocado numa admissão ou em uma evolução, certo? Então, por isso é que a anatomia e a fisiologia é tão importante para ser desenvolvida durante todo esse curso. Então, é muito importante que vocês, além de terem esse conhecimento das aulas remotas, das aulas presenciais, que vocês peguem isso como norte para ter leituras mais aprofundadas, porque vocês tendo leituras mais aprofundadas, vocês vão tendo conhecimento muito mais aprofundado sobre aquele órgão ou sobre aquela região que vocês estão estudando, ok? Região axilar, né? Região das axilas, que é aquela depressão da face inferior da região união entre o membro superior e o tronco, né? Então, a região das axilas, ou região axilar, que a gente chama. Região da virilha, que é a junção entre a coxa e a parede abdominal. Aí a gente fala, coxa, mas não é a perna, professor? Não. A gente, mais adiante, a gente vai ver que nós temos a região da coxa e a região da perna. A região da coxa a gente tem um osso longo e a região da perna a gente tem 2 ossos longos. Então, isso é diferenciado, ok? Região do braço, que é o segmento do membro superior entre o ombro e o cotovelo, né? Entre o ombro e o cotovelo, e aí a gente tem um osso longo, que é o húmero, né? Nós temos a região do antebraço, que é essa região do antebraço, que é um segmento do membro superior entre o cotovelo e o pulso. Aí nós temos outros ossos aí no antebraço. Então, no antebraço nós vamos ter 2 ossos longos, né, que é o rádio e a una, e no braço nós temos um osso longo, que é o fêmur. Que é o húmero. A coxa, segmento do membro inferior entre o quadril e o joelho. Aí nós temos um osso longo, né, que é o fêmur, certo? E a perna, nós temos o segmento entre o membro inferior, entre o joelho e o tornozelo. Aí nós temos 2 ossos longos, né, que é a tíbia e a fíbula, ok? Então, esses termos de direções, essas posições anatômicas, elas são importantes justamente para uma boa admissão, para uma boa evolução e para vocês também terem conhecimento de onde está cada osso, de onde está cada musculatura, de onde está cada órgão, quando a gente for falar de região do tronco. Isso é importante para a gente não ter algumas questões errôneas ou algumas falas errôneas de acordo com alguns segmentos ou com alguma admissão ou com alguma evolução que vocês estejam fazendo no próprio setor onde vocês trabalham, ok? Cavidades do corpo. O corpo contém 2 grandes cavidades principais, duas cavidades principais, que é a dorsal, né, que é a posterior, que a gente chama, que é a cavidade craniana, que aloja ali a região do encéfalo, e a cavidade vertebral, que contém a medula espinhal, certo? Então, essas são as cavidades do corpo da região dorsal, que é a posterior, e da região ventral, que é a anterior, né, como a gente tinha falado, dorsal, deitado olhando para cima, ventral, deitado olhando para baixo. Anterior, que é a cavidade torácica, né, e a cavidade abdominal, tá certo?
Aí a gente vai falar também dos planos, também que é importante, porque a gente tem alguns cortes na anatomia que a gente faz cortes em planos. A gente tem cortes sagitais, nós temos cortes coronais ou frontais, e nós temos cortes horizontais ou transversais. Eu vou passar aqui a imagem para vocês verem numa ilustração, certo? Ó, como a gente está vendo aqui, quando a gente faz um corte sagital, a gente está separando o indivíduo em uma área direita e esquerda. Esse é um corte sagital. Esse é um corte no meio, um corte sagital, né? Refere-se também a uma fissura sagital que a gente tem no crânio. Plano coronal. A gente faz um corte numa peça anatômica. Esse corte coronal, ele é feito para separar as partes anterior e a parte posterior, né? E nós temos um terceiro corte, que é o corte transversal. Esse corte transversal separa a peça em superior e inferior. Aí vamos voltar lá. Então, vamos lá. Plano sagital, também conhecido como plano antero-posterior, né? Antero-posterior, divide o corpo verticalmente em metade direita e esquerda, como eu falei. Plano frontal, também referido como um plano coronal ou lateral. Qualquer nomenclatura nessa questão vai falar sobre o plano frontal. Divide o corpo em metade anterior e metade posterior, ok? Nós temos um plano horizontal ou transverso. Esse plano horizontal ou transverso divide o corpo em metades superior e inferior. Então, entenderam? Como a gente estava falando lá, plano sagital divide em direito e esquerda, plano coronal anterior e posterior e plano transversal superior ou inferior. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai finalizar essa nossa aula, tá certo? Voltamos depois em outro encontro virtual. Espero que vocês estudem para ter maior conhecimento. Tenham também a importância de ter isso como um norte, tá certo? E nos encontramos em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até logo.